Bom, eu ainda tô aqui no estádio Beira-Rio porque eu quero conversar com vocês no dia de hoje sobre uma situação, que é sobre a liberação de Rafael Santos Borré. Eu ainda tô aqui, acabou de terminar o jogo do Internacional contra a equipe do Grêmio, tô aqui no estádio Beira-Rio, no túnel de acesso das duas equipes, e eu quero te falar aqui sobre o bastidor que eu tenho para trazer para ti sobre a liberação de Rafael Santos Borré, tá? Então, só antes de começar esse vídeo de hoje, eu também quero te falar também sobre Valência, tá? Porque ele é dúvida para o jogo de quarta-feira já contra a equipe do Asa, ele que aqui neste campo saiu com muitas dores depois de uma chegada que tomou do Bustos no aquecimento. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Dia Colorados, começando aqui com novas informações do Internacional. Para mim aqui ainda é boa noite, tô aqui dentro do estádio Beira-Rio, até sentei aqui, mas eu quero te trazer, e esse vídeo tá saindo pela manhã, eu fiz um vídeo ontem à noite falando dos bastidores após a vitória, inclusive se tu não conferiu, vai lá conferir, claro, eu falei sobre a briga do presidente Alessandro Barcelos contra o Brum, falei sobre a entrevista do técnico Eduardo Cudê, que foi muito importante, falei sobre a zona mista de vários jogadores que pararam para falar no Inter, entre eles René e Anthony, que participaram da falha grotesca que vocês viram no dia de ontem, dia de hoje ainda para mim. Mas o que eu quero te falar aqui no vídeo de hoje é exatamente sobre duas situações. Valência e a lesão que ele teve aqui no aquecimento dentro do estádio Beira-Rio e também Rafael Santos Borré, porque eu tenho uma nova informação interessante para te trazer, não falei no vídeo ontem, porque não fazia sentido, era um vídeo onde eu estava falando sobre o Clássico Grenal, mas eu quero falar tudo isso para ti no vídeo de hoje. Então, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações, que aqui é muito importante quando tu ativa o sininho de notificações, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Inter, eu quero começar do começo. Sobre Ener Valência. Para quem não acompanhou, o Ener Valência no aquecimento ainda das duas equipes, o Valência teve uma chegada muito forte. Ele estava disputando uma bola com o Bustos e o Bustos dá um carrinho muito forte no Ener Valência. O Valência vai ao chão, logo ele sai aqui de campo mancando. O Tio Gonzalez sai correndo do vestiário, o próprio Cudê falou na entrevista coletiva que perguntou 7 vezes para o Valência se ele estava bem, se estava passando a dor. E era um jogador que, na visão do técnico Eduardo Cudê, iria jogar de qualquer jeito. Ia jogar mesmo machucado, tá bom? Mas o que eu quero te trazer nesse momento é sobre a lesão que o Ener Valência tem, que é essa lesão no tornozelo. O Cudê diz que ele vai ser reavaliado. O Inter se reapresenta nessa segunda-feira já à tarde, porque tem um jogo muito importante na quarta-feira contra a equipe do Asa de Arapiraca, numa viagem muito desgastante que o Inter vai ter. A gente tá falando de uma viagem de 4 horas, mas quando o Inter chegar no aeroporto, o Inter tem que pegar mais um ônibus para chegar até Arapiraca, então vai ser uma viagem muito desgastante pro Inter, que vai acontecer já nessa terça-feira, tá? E o Valência, como eu te falei anteriormente, é dúvida para esse jogo por causa desse problema do tornozelo. Eu não vou dizer que ele jogou esse Clássico Grenal no sacrifício, mas ele jogou esse Clássico Grenal com dores. O Valência teve dores nesse Clássico Grenal, tá? E nesse momento, existe sim essa tendência, essa possibilidade do Valência estar fora do Clássico Grenal. Existe sim essa boa possibilidade, tá bom? Do jogo contra o Asa de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil. Caso ele não jogue, principalmente vai jogar o Alário, que fez gol hoje no Grenal, tá? Mas a principal informação que a gente tem aqui da assessoria do Inter, nesta segunda-feira à tarde, ele vai ser feito exames de imagem para saber como é que está a situação do local afetado do tornozelo do Ener Valência, e sim, existe a possibilidade de ele ficar de fora da viagem, que é já na terça-feira, então até tem esse problema, né? O Valência tem esse pouco tempo para conseguir melhorar até esse jogo tão decisivo que o Inter tem, e a gente pode colocar que é o jogo mais decisivo do Inter até o momento nessa temporada, até mais que o Grenal, porque a Copa do Brasil hoje é mais importante para o Inter do que, por exemplo, o Campeonato Gaúcho. Outra situação que eu quero te falar, Rafael Santos Borré, que se tu for acompanhar no Instagram, o Borré curtiu todos os posts do Internacional nessa vitória do Clássico Grenal. Mas a gente já sabe, o próprio diretor do Werder Bremen já falou isso de maneira aberta, então eu já posso falar para vocês. Lá em Werder, eles disseram que o Borré não é mais útil, que eles não precisam mais do Borré. No sentido que a gente já trouxe uma reposição, e eles trouxeram uma reposição, um jogador para o lugar deles, nessa última janela de transferências. O time está jogando bem, é o 7º colocado lá na Alemanha, e o Borré não vem jogando por lá. Ou seja, é um cara que não quer ficar no Werder, estão gastando salário à toa, e eles podem ganhar ainda algum troco com o Internacional. Então, o diretor do Werder foi muito claro nessa situação. Olha, a gente não precisa mais do Borré. O Inter também já fala isso de maneira aberta, e é a informação de bastidor que eu quero te trazer dentro desse pós-Grenal. O Inter tem plena convicção que vai conseguir até o dia 7 de março o Borré. Bom, mas isso eu já tinha te falado. O que eu quero te trazer de atualização? Uma informação trazida pelo Jairo Vink, que diz que até esta quarta-feira, o Inter já deve anunciar, antecipar
a vinda de Rafael Santos Borré. Essa informação que eu tenho para te trazer, não consegui confirmar ainda, obviamente. Vou tentar amanhã uma confirmação com os empresários do jogador, mas o Inter já tem a informação que vai conseguir o Borré desta janela de transferências até o dia 7 de março. E isso é muito importante. Por quê? Porque o Borré já fica à disposição, por exemplo, a gente não sabe a lesão do Valência, vou até bater na madeira aqui, mas o Valência pode ter um problema muito grande no tornozelo, a gente não sabe, ele jogou hoje no sacrifício no Clássico Grenal. E o Borré, pelo menos, chega para ser mais opção junto com o próprio Lucas Alaro. Tem o Luca também como opção, enfim, mas o Inter ganha mais opções. Ganha o craque da bola, que é o Rafael Santos Borré. Bom, o que eu posso trazer de bastidor exatamente sobre essa situação para ti? Neste momento, o Borré está na Alemanha, a esposa dele recentemente já viajou, a princípio já conheceu aqui Porto Alegre também, e o Inter vai ter Rafael Santos Borré até o dia 7 de março. O Inter tem certeza, tem convicção, diretoria do Werder já fala abertamente lá na Alemanha sobre essa grande possibilidade de saída. E além disso, mais importante disso tudo, lá na Alemanha também já se fala que na semana que vem, vulgo nessa semana, já nesta segunda-feira, mas acredito que não vai ser nesse começo de semana, porque o Inter tem um jogo muito importante contra o Asa. Se for acontecer, vai ser lá para quinta, sexta, sábado, mas o Inter vai se reunir com a direção do Werder. Não sei se lá na Alemanha ou daqui a pouco por algum tipo de chamada virtual, né, algum tipo de chamada, mas o Inter vai se reunir com a direção do Werder para tentar chegar em comum acordo para uma liberação antecipada. Isso está sendo muito debatido dentro dos bastidores do Internacional. E aí, duas possibilidades. Uma liberação gratuita, que é o que o Inter vai tentar, mas uma liberação que possa envolver valores. O Inter pagando 200, 300, 400 mil euros para ter o Borré de maneira antecipada. É algo que também pode acontecer e é algo que nesse momento também não está descartado, tá bom? Lembrando que esta janela de transferência do Internacional, recapitulando, o Inter quer o Borré ainda até o dia 7 de março, o Inter ainda segue negociando a contratação do Thiago Maia, é um nome que o próprio presidente Alessandro Barcelos já disse para nós, olha, ele já esteve mais perto, hoje está mais distante, porque o Inter trouxe o Bruno Gomes, trouxe o próprio Fernando, que não pode jogar inclusive esse Campeonato Gaúcho, mas enfim, o Inter está também ainda tentando a contratação do Thiago Maia, a proposta do Inter está na mesa ainda, mas agora depende só do Flamengo e do Lille da França. Todo mundo sabe, o Inter procura um goleiro, todo mundo viu que o Antony hoje é um goleiro que não demonstra tanta segurança, vai ter mais uma prova de fogo, que é um jogo eliminatório lá contra o AS, num estádio ruim, num gramado ruim, numa pequena área que certamente vai ser muito ruim, então o Inter procura ainda um goleiro para ser reserva. Inclusive, hoje à tarde eu vou te trazer uma informação sobre isso, porque o Inter procurou Marcelo Groi, ídolo do Grêmio, mas esse é um vídeo para outro momento, mas já fica com esse bônus para tu que ficou até aqui nesse final. O Inter procurou Marcelo Groi. Outra situação também que eu quero te passar é lateral esquerdo. Bom, nem preciso explicar o motivo do porquê que o Inter procurou um lateral esquerdo, só tu ter assistido o Grenal que tu vai saber o motivo do porquê que o Inter ainda quer um lateral esquerdo. O Inter ainda está no mercado atrás de um lateral esquerdo, mas com aquela frase, o Inter não quer trazer um cara igual ao René ou pior. O Inter, se for trazer um lateral esquerdo como vai, o Inter quer trazer um lateral esquerdo que venha para resolver os problemas do Internacional, e é isso que o Inter vai buscar, tá bom? Então esse vídeo, espero que tenham gostado. Sei que não está das melhores qualidades, não está com a qualidade normal que eu gravo, mas eu acho que era importante trazer essa atualização para ti, principalmente aqui dentro do nosso estádio Beira-Rio, dentro do Santiago Bernabéu, tá bom? Ou Santiago Beira-Rio, como alguns gostam de falar, tá bom? Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!